Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo de número 29 em diante. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. E como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Que Deus abençoe a sua palavra, que o seu livro seja aberto e que você mantenha a sua Bíblia aberta para Deus continuar falando com você. Você pode sentar. Muito obrigado pela presença. Pastor Felipe hoje nos disse de manhã de que a ressurreição é mais do que uma doutrina, é um fato. Hoje à noite eu quero dividir esse texto e essa pregação em três partes. A primeira parte nós vamos compartilhar porque que se não há ressurreição dos mortos, nós temos algumas implicações negativas. Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre três figuras que Paulo vai usar, que acabamos de ler, sobre o nosso corpo. Ele compara a uma semente, ele compara a uma carne de animal e das estrelas, a carne de vários tipos de animais, de peixes e de carne humana, mas também ele compara uma figura de corpos celestiais. E a terceira parte, eu quero falar sobre a implicação dessa doutrina da ressurreição dos mortos na minha vida e na sua vida. Então vamos lá. Primeiramente, vamos buscar aí 8 pontos importantes
a partir de essenciais se Cristo não ressuscitou. Então veja, ele vai trabalhar isso no capítulo 15, pastor Felipe já trouxe hoje de manhã um pouco sobre isso. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós estamos seguindo um Cristo morto e impotente. Isso é muito importante para a doutrina cristã, a vida cristã, porque o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, para Paulo, em Romanos 6, é o mesmo Espírito que nos ressuscitou. Nós ressuscitamos com Cristo, pelo Espírito. E além disso, Paulo diz em Romanos que esse mesmo Espírito que vivificou o nosso espírito, vivificará os nossos corpos, mortais, em corpos imortais. O segundo ponto é que se Cristo não ressuscitou, é vã eu estar aqui hoje pregando. É vã a sua pregação. Não teria sentido pregarmos se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica do Evangelho é vazia de sentido, de conteúdo e de qualquer proveito. Eu costumo lembrar isso do batismo nas águas. Quando nós batizamos uma pessoa nas águas, nós temos uma tríplice mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, olhe para mim, agora eu vou sepultar a pessoa no batismo, e quando ela sai das águas, Cristo ressuscitou, ela também ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Então a mensagem do Evangelho, Paulo já disse nesse capítulo 15, é o verso número 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Lá em Romanos capítulo 6, você vai encontrar essa mesma narrativa, discurso de Paulo, dizendo que nós fomos mortos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, pelo batismo. Pelo batismo. Então, o batismo, eu costumo dizer à igreja, batismo não é vínculo à igreja local. Se você se converteu e não se batizou nas águas, eu desconfio se você se converteu. Porque o batismo é uma identificação com Cristo. O batismo é para você carimbar. Todo mundo aqui tem certidão de nascimento quando nasceu fisicamente. Eu nasci em São Miguel dos Campos, Alagoas. Você nasceu aonde? Santos, Campinas, São Paulo. Onde você nasceu? Você tem certidão de nascimento do cartório. Eu quero dizer hoje à noite que você tem uma certidão de nascimento espiritual e o batismo trouxe a legalidade no reino espiritual de que você é mais um filho, mais uma filha de Deus no reino de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Como diz o velho hino do cantor cristão, glória, glória, os anjos cantam lá, as harpas tocam já, por mais um remido entrar nos céus. Isso fala da dignidade, dessa vocação nossa como filhos de Deus, selados pelo batismo. Paulo também vai dizer no verso 14 que é vã a vossa fé se Cristo não ressuscitou. Vejam comigo o capítulo 15, verso 14 e versículo 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, leiam, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A nossa fé não está baseada numa mentira. A nossa fé não está baseada no engodo. A nossa fé está fundamentada na pessoa de Cristo, como foi dito aqui hoje, cantado no livro de Jó, capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse, ainda que eu morra, eu o verei. Ele já estava ali trazendo a premissa da doutrina da ressurreição. O quarto ponto que aprendemos aqui, refutando essa ideia, se ele não ressuscitou, que nós somos tidos por falsas testemunhas. Porque se ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Se ele não ressuscitou, por que dar testemunho lá fora de que Jesus ressuscitou, que Jesus muda a sua vida, se ele não ressuscitou? Veja o verso 15. Capítulo 15, verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou. Porque se de fato ele não ressuscitou, é vazio o nosso testemunho
não tem sentido, porque só podemos mudar de vida e nascer de novo se o Espírito de Cristo vivificar o coração de cada pecador que ouvir a palavra. Então esse é um ponto importante. Quinto ponto é que se Cristo não ressuscitou, nós vamos permanecer no pecado. Porque se Ele não ressuscitou, eu estou morto em Adão. Se Ele não ressuscitou, eu estou plantado no velho Adão. Mas se Ele ressuscitou, eu já morri para o velho Adão e agora eu estou casado com Cristo, o último Adão, que vivificou o meu espírito e tornou o meu espírito vivificante. Então Paulo diz, se Ele não ressuscitou, nós vamos continuar na prática do pecado. Veja, por exemplo, o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, vejam, é vã a vossa fé e ainda, leiam, permaneceis nos vossos pecados. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu sou agora um novo homem em Cristo, que é o último Adão. Porque lá na cruz, quando Jesus morreu, nós já explicamos isso aqui. Quando o irmão Moacir trouxe o testemunho, eu me identifico muito com o testemunho dele. Sabe por quê? Porque eu não entendia o que era a obra de Cristo na cruz. Eu vim de formação romana. Eu sabia o que era a procissão do nosso Senhor morto na Semana Santa. Ficava até descalço para carregar a cruz lá na procissão. Fazia todos os ritos, mas um dia eu entendi que quem morreu naquela cruz foi Adão, a natureza que estava em mim, que Cristo tomou a natureza nossa, e porque Ele nunca tinha tido a separação de Deus por causa do pecado, naquela cruz, ele que não tinha pecado, tornou-se pecado e separou-se de Deus. Na verdade, Ele não quis se separar. O Pai deu as costas para Ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, se Ele não ressuscitou, a tese de Paulo, eu estou em Adão. E se eu estou em Adão, eu permaneço no pecado. Essa é a premissa de Paulo. Veja o verso 17. Sexto ponto é que se Cristo não ressuscitou, os que já morreram com Cristo também já pereceram. Veja o verso 18. E ainda mais, todos, os que dormiram em Cristo, o que acontece? Pereceram. Então, se Ele não ressuscitou, Jean-Paul Sartre, que era um filósofo existencialista ateu, dizia que a morte para ele é um quarto fechado, escuro, sem janela. E se é um quarto fechado, sem janela, não tem esperança. Morreu, pereceu. Eu tinha alguém da minha família que abandonou o catolicismo, abandonou a fé cristã e tornou-se ateu. E eu espero que ele não tenha morrido ateu. Mas ele nem sequer dizia para mim, Deus te abençoe. Eu cresci ouvindo várias vezes isso na adolescência, quando eu perguntava, a bênção? Imagine a resposta, está abençoado. Para não dizer, Deus te abençoe. Isso mostra a loucura que é e o sentido que existe de alguém que pode dizer, se Cristo não ressuscitou, então os que já morreram em Cristo pereceram. Não tem eternidade. Você vai ouvir grupos religiosos por aí dizendo, e tem um grupo religioso que nasceu nos Estados Unidos há 150 anos atrás, Testemunha de Jeová, que eles creem que os ímpios serão aniquilados. Os espíritos serão evaporados. Não. A Bíblia diz em Eclesiastes que o espírito do homem que morre, tanto do crente quanto do não crente, volta para Deus para comparecer diante dele em juízo. E Paulo vai mostrar que é em vida que nós devemos dizer o que ele disse em Romanos 10. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Então, os que dormirem em Cristo
pereceram. M. Bounds, um grande teólogo, diz que a ressurreição de Cristo não só tira o véu de terror e escuridão de sobre o túmulo, mas também varre o abismo que nos separa de nossos mortos queridos. Porque nós vamos encontrar com eles na eternidade, quando Ele nos ressuscitar pelo arrebatamento, pela vinda gloriosa dEle, ou então, quando nós partirmos hoje, vamos nos encontrar com os nossos queridos. Vocês lembram da história do rico e do mendigo Lázaro, que até o rico identificou o Lázaro conversando com Abraão lá no seio. Ninguém está dormindo e ninguém está com a memória apagada ao ponto de ter que tomar Vitassai. Ele recordou, ele se identificou e disse, é Lázaro que está conversando. Então, seria uma utopia para Paulo. Ele está trazendo a tese de que se ele não ressuscitou, até os mortos que morreram em Cristo pereceram. E mais dois últimos pontos nesse aspecto da morte e da ressurreição daqueles que não creem. Ele diz no verso 19 que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Veja o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos, leiam, os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida só se resume a essa vida terrena, aliás, é o que muitos por aí fora pensam, né? Inclusive, Paulo vai trazer uma filosofia, um pensamento hedonista da época que os romanos gostavam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou, na ideia de um cantor aqui brasileiro, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Essa é a ideia que muita gente tem, de uma vida que apenas se restringe a este mundo terreno. Mas nós temos a esperança bendita de que o mesmo Cristo e o Espírito de Cristo, que nos vivificou o nosso espírito, haverá de vivificar os nossos corpos quando a trombeta tocar e os corpos dos santos que já morreram ressuscitarão. E nós vamos falar agora no segundo ponto das três figuras que Paulo usa, e você deve anotar essas figuras para fazer alegoria da ressurreição do nosso corpo, que hoje é corruptível, que amanhã será revestido da incorruptibilidade. Aleluia. Bem, vamos buscar agora o último ponto. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vivificará os nossos corpos, que serão revestidos em breve da imortalidade. Esse é o primeiro ponto. Então, Paulo está defendendo nesse capítulo 15 a premissa, a tese de que, para aqueles que dizem que não há ressurreição, então ele diz, é vã pregar o evangelho, somos as piores testemunhas, os mortos em Cristo já pereceram, não há sentido de estarmos aqui nem cultuando a Deus, porque seria uma religião mais humanística e criada pelo homem. É essa a ideia de Paulo. Agora vamos falar das três figuras que ele usa sobre a morte do nosso corpo. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito com a estética. Todos nós devemos cuidar do corpo, cuidar da alimentação, procurar se alimentar bem, para chegarmos a uma velhice com qualidade de vida. Eu acho que todos os excessos são perigosos. Eu acho errado você se privar, não posso comer um chocolate, não posso comer um doce, mas não faça disso uma constante. Os excessos são perigosíssimos na nossa vida. Entretanto, nós temos que pensar em chegar a uma idade, porque hoje até os ateus aí fora, os pagãos, estão vivendo 100 anos. E por que nós não chegarmos 100 anos durinho, lúcidos, né? Sóbrios, sensatos, com vida, com qualidade de vida, pregando o evangelho? Mas nós não podemos colocar a nossa esperança na estética, no botox, nos cabelos pintados, achando que os cabelos brancos são sinal de vergonha, de velhice, de fragilidade e de fraqueza. Porque essa carcaça que nós estamos vendo aqui, eu não sou essa carcaça, eu não sou essa figura, nem você essa figura, você é um ser espiritual. Paulo diz que quando esta casa terrestre se desfizer,
há uma casa celeste construída no seu espírito. E de repente, assim como uma flor, o bulbo, vocês já viram um bulbo de uma flor? Bulbo, vamos lembrar lá da aula de ciências, no Fundamental 1 e 2. O bulbo de uma flor, quando ela manifesta e vai gerando, a flor quando nasce vai ficar linda e o bulbo vai ficar horrível, feio, uma carcaça. Ela é deixada para trás e a flor eclode. Aleluia! Paulo está querendo dizer que esta flor que eclode é o nosso corpo incorruptível e o bulbo era a carcaça corruptível que estava em nós. Vamos ver a tese do apóstolo Paulo. No capítulo 15, verso de número 29. É lógico que eu vou, antes de chegar no 29, eu quero depois voltar para essa questão do 29, até por uma parte que o Paulo está refutando o que existia em Corinto, né? Por que eles se batizavam pelos mortos. Vamos voltar aqui primeiro para a questão das figuras que ele usa, verso 35 até o 38. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Essa é a pergunta. E em que corpo vem? Insensato, Paulo diz, você é um tolo fazer uma pergunta dessa? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Paulo está dizendo que você vai colher muito trigo, mas foi uma semente de trigo que você plantou, e o bulbo e a casca fica para trás e a vida vai eclodir e gerar um novo corpo. Na verdade, diga-se, vai gerar uma árvore com ramos, né, com tronco e frutos, a partir de uma única semente que deixa a casca para trás. E Paulo está querendo mostrar que quando você planta uma semente de manga, você não vai esperar um abacateiro. Quando você vai semear trigo, você não espera colher cevada. Quando você olha para esse bulbo de uma flor, ele é feio, mas ele desabrocha, e assim também é o corpo da nossa ressurreição. A semente semeada morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa, que é o nosso corpo incorruptível. Aleluia! É por isso que ele diz no verso 38, mas Deus lhe dá corpo, aleluia, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O verso 42, ele vai nos dizer que semeia-se corpo corruptível e ressuscita-se corpo o quê? Incorruptível. Versículo 42, semeia-se corpo em desonra e ressuscita-se corpo o quê? Por que desonra? Pé de galinha, ruga, dor, joanete, que já apareceu no meu pé, unha cravada, dor, é um corpo em desonra que vai ser sepultado, que vai cair, mas que quando a trombeta tocar, este corpo virá na aparência de, mas não vai ter mais dor, não vai ter fibromialgia, não vai ter enxaqueca, não vai ter cansaço, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter angústia. Tragada foi a morte e o último inimigo será destruído, que é a morte, e o nosso corpo será revestido da incorruptibilidade. Essa é a esperança que temos. Eu não estive ainda lá, não cheguei lá, mas pelo que a gente vê nas narrativas, nos textos bíblicos, é a garantia, e essa é uma doutrina muito importante, queridos, que nos dá uma bendita esperança. Nós perdemos nossos entes queridos aqui, mas nós vamos reencontrá-los na eternidade, com a aparência do corpo. Jesus ressuscitou, Maria Madalena tentou tocar nele, achava a priori que era um jardineiro. E quando se aproximou, apenas a voz dele. E quando ela dá a réplica, ela diz, Rabone, mestre.
E depois ele se encontra com Pedro no mar da Galileia e come pão e peixe, Macfish, já existia. Já estava com peixe assado. Já tinha pão preparado. Pedro estava numa depressão, numa crise existencial. Foi até pelado pescar, voltou para a indústria de pesca, numa depressão. A Bíblia diz que ele estava pelado, nu. Numa crise existencial, talvez como que pensando, aonde eu fui amarrar o meu barco, eu criei naquele Messias, e agora, onde é que está? Eu deixei para trás a minha indústria de pesca. E o peixe já estava pronto. E a pergunta que eu faço, que tem a ver com nossa pregação é, como é que ele comeu e depois passou pelas paredes? Como é que ele entrou no cenáculo, depois que apareceu aos discípulos e mandou Tomé tocar nele, da segunda vez que ele apareceu, disse, toca em mim, e Tomé tocou, e depois ele saiu sem passar pela porta. Eu quero dizer uma boa notícia para você, esse corpo glorificado eu e você teremos. Esse corpo incorruptível eu e você teremos, vai ser tremendo, já pensou? Hoje eu estou aqui, mas eu não posso estar no Japão, mas com esse corpo incorruptível, eu vou ser de flash, eu vou aparecer aqui e em milésimos de segundos eu já estou no Japão. Embora naquele dia não vai ter mais Japão, nem Rússia, nem Ucrânia. Naquele dia é um novo céu, é uma nova terra, é somente o povo de Deus, os eleitos, mas esse corpo incorruptível nós teremos. A segunda figura que ele usa aqui é a figura da carne. A carne, que vocês aqui da região do interior de São Paulo, Piracicaba, chamam de carne. É a carne, é o corpo. O argumento de Paulo é que se Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos, imagina, Deus fez, eu olho para o cachorro da minha filha Shih Tzu, o pelo é diferente do outro Shih Tzu, a cor. Tem traços diferentes. Um corpo de um cachorro não é um corpo de um gato corpo de um gato não é um corpo de uma vaca. O meu corpo é diferente de outros corpos dos outros irmãos. O corpo de dois irmãos gêmeos são diferentes. Deus deu corpos diferentes. E eu quero dizer uma boa notícia. Nós teremos corpos glorificados diferentes na eternidade. Aleluia. Paulo está falando isso. E veja a tese dele. Se há diferentes tipos de carne no mundo animal, no mundo dos humanos, do ser humano, da humanidade, há também diferentes tipos de corpos na ressurreição. Por favor, eu repito, eu não fui ainda para a eternidade, mas o que eu vou mostrar, argumentar, são as palavras do apóstolo Paulo em Coríntios 15. E você vai concordar, não comigo, com a Bíblia, porque ele diz no verso 40, há corpos celestiais. Versículo 39, perdoe-me. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne de quem? Dos homens, a outra, a dos animais, a outra, a das aves, e a outra, a dos peixes. Então, uma boa notícia é que nós teremos um corpo glorificado. E assim como nós conseguimos detectar no corpo humano caracteres diferentes, nós vamos identificar caracteres diferentes. Eu não posso usar isso como doutrina, porque a minha base é a Bíblia. Mas eu ouvi um testemunho em Caruaru de um irmão, o nome dele é aquele Salomão. Depois você pode procurar esse testemunho na internet, no YouTube. Eu ouvi e vi o testemunho pessoalmente numa igreja. Ele é um homem moreno, bem escuro, e ele, filho da promessa de Deus, de que ele seria um evangelista, mas ele estava lá no Rio de Janeiro, na época, nas escolas de samba, gostava de tomar todas e gostava de um carnaval. E andava com muitos artistas famosos, que eu não vou citar nome porque estão ao vivo, aqui estamos ao vivo, artistas muito famosos com que ele convivia, e ele morreu de uma overdose. Ele morreu mesmo, teve atestado de óbito, e eu pude ver literalmente o seu corpo cortado de forma totalmente desrespeitosa em relação aos princípios anatômicos. Porque quando você faz uma cirurgia abdominal, um cirurgião gastro, ele tem que fazer, até o cardiologista, tem que fazer a cirurgia seguindo os ditames anatômicos para até uma melhor recuperação no tecido da epiderme da pele. Mas o que acontece? Ele, como já estava morto, para fazer a autópsia,
eles tiveram que cortar o abdômen com cortes totalmente assim, desregrados, sem seguir as normas e o padrão, porque já tinha tido o atestado de óbito. Só que a mãe dele se juntou com várias irmãs das mulheres de oração da Assembleia de Deus e baixaram lá no hospital. E começaram a orar e a orar. E o que foi entre a morte e a ressurreição dele, no intervalo de 6 horas, 8 horas, elas ficaram no hospital, o hospital convidou elas a sair e ir embora, porque aquilo era uma loucura. O hospital já encaminhou para o IML, o corpo, e coitado do enfermeiro que estava lá quando viu o defunto sentado na mesa do IML. Mas ele conta, com o jeitinho dele contar, né? Agora, um detalhe, eu estou contando aqui o testemunho, e quando eu estava lá, eu era jovem, né? Eu ouvi o testemunho em Caruaru, mas eu gosto de dizer isso porque muitas pessoas não deram crédito ao testemunho dele. Mas Deus falou para ele que quando ele desceu, né, Deus disse para ele que ele voltaria com vida e que Deus deixaria um sinal no abdômen dele de 3 temperaturas. Os irmãos devem saber que a temperatura abdominal no nosso abdômen, né, se você colocar não apenas aqui externamente, mas internamente, é uma temperatura ali de 36 graus, que é geralmente a pressão, a temperatura que temos quando nós tiramos para saber se estamos com febre. Só que Deus disse para ele, muitos não darão crédito no seu testemunho. Eu te darei um sinal no seu corpo. Você terá 3 temperaturas, gelada, bem gelada, fria, quente e morna. Gelada, quente e morna. Não significa dizer nessa ordem. Eu fui um deles que eu passei a mão para colocar a temperatura. Eu dei uma de Tomé. Eu falei, deixa eu tocar que eu quero ver aqui. Mas quando eu me lembro até hoje, quando ele deu o testemunho, irmãos, uma fila imensa de pessoas que queriam ver para tocar. Na verdade, quando ele tirou a camisa para mostrar, eu falei, nem preciso tocar, irmão Salomão. Eu toquei, mas mesmo assim eu falei para ele, mesmo tocando, pelo seu corte anatômico, eu creio que você ressuscitou. Porque isso não é corte de cirurgia. Isso é corte de autópsia, de cadáver. E ele conta nessa hora que ele desceu, né? E um detalhe, tá? Não vou entrar aqui porque eu vou fugir do assunto, mas eu quero só deixar esse testemunho, porque ele ficou muito encantado no testemunho com o corpo que ele estava lá, na aparência de um corpo glorificado já. Porque ele voltou, mas ele ficou lá e ele tem um cabelo meio crespo, e ele ficou encantado que o cabelo dele, que ele tinha, era todo cacheado, dourado, bem aquele loiro, bem dourado. Então ele fazia assim com o cabelo, e de repente, conversando com o anjo disse assim, agora você vai descer. E ele disse, mas esse corpo horroroso, era o corpo dele. Eu não quero, olhando para ele aqui, olhando aqui, mas para isso. E o anjo nem deu resposta, ele só lembra que o anjo tocou a espada, olha que interessante, e o espírito dele passou pelo nariz, e ele já acordou sentado na pedra do IML. Por que pelo nariz? Vamos lembrar da Bíblia? Lá em Gênesis 2, Deus soprou o fôlego em Adão nas narinas. O anjo só tocou a espada. E o corpo, ele já acordou na pedra. E aí o enfermeiro gritou, saiu correndo com medo, porque o defunto agora está vivo. Mas o que me chamou a atenção é que ele ficou encantado com o cabelo que ele estava lá no corpo glorificado. Então, queridos, eu não fui para lá, mas foram 2 testemunhos. Uma delas é de uma médica que lá em Maceió, essa testemunha é muito forte, não vou aqui entrar mais em detalhes, mas ela caiu numa pedra, num recipiente da universidade, onde colocavam-se os cadáveres. E ela caiu e ficou mergulhada em formol. Ela morreu. E ela acordou depois de 30 dias. Os médicos disseram que ela ressuscitou, porque ela é impossível ela ter ficado mais de 2 horas mergulhada no tanque de formol, e só encontraram o corpo dela lá porque viram um sapato dela, porque esse local eu até conheço, joga-se os cadáveres na universidade para estudo, né, para depois você tira, só que tem um recipiente que era preso com uma corda, não é uma corda, era um instrumento lá que tinha, que quando você suspendia, depois de um certo tempo ele ia descendo. Então, depois houve um incidente que aconteceu, e o testemunho dela também é forte por isso, porque ela era envolvida
com entidades, e eu deduzo que as entidades forçaram ela ali a cair, para morrer, por N situações, e ela é uma das pessoas que ouviu o testemunho, porque ela ressuscitou e contou o corpo glorificado que ela viu e ficou encantada, né? Então, eu não sou muito de pautar a minha vida pelos testemunhos. Os 2 testemunhos que eu escutei, eu fiquei fiscalizando se estava dentro dos parâmetros bíblicos. Tá? O testemunho de Salomão é muito forte. Ele conta, se você conhecer Apocalipse, você vai anuir e concordar com o testemunho dele. Tá bom? Então, isso é um ponto importante. Mas, fechando aqui, ele ficou encantado com o cabelo. Ele ficou encantado com o corpo. Ele ficou encantado e ainda desprezou aquele corpo que era dele, que estava lá na pedra. E reclamou com a mãe porque ela levou as irmãs para orarem por ele e ele ter ressuscitado. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar. Tá? Muito importante. Outra questão, eu gosto de explicar isso, porque às vezes na cabeça de várias pessoas, muitas perguntas surgem, até por um testemunho desse. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, para você ter base bíblica, tá bom? Vocês estão lembrados que uma mulher chamada Dorcas, no livro de Atos, ela morreu e ressuscitou? Sim? Vocês estão lembrados que Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias, ele ressuscitou? Você acha que eles não contaram o que eles viram lá na eternidade? Eles contaram. Então, a Bíblia dá margem para você fazer as conjecturas do que, por exemplo, Lázaro e Dorcas, elas devem ter visto Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel, e deve ter contado. Só que a Bíblia está contando a história da igreja lá do livro de Atos. Ela não vai abrir um parênteses, agora uma pausa. Vamos contar o que Dorcas viu. João, agora uma pausa. Vamos contar o que Lázaro viu. Então, não tem condições. Mas você estudando esses textos, a filha de Jairo também, que ressuscitou, o filho da viúva de Naim, que morreu e ressuscitou, que estava indo para ser sepultado, que ele ressuscitou, eles devem ter contado, irmãos, o que eles viram. Então, abra sua mente, o seu coração, e não fique tão cético, criticando, questionando, né? Porque, eu não gosto de ouvir testemunho. Eu também tenho minhas reservas com certos testemunhos. Mas um testemunho como esse, a gente tem que ter base bíblica para a gente ouvir, tá bom? Mas a nossa fé está pautada nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia está dizendo que nós teremos corpos diferentes, uma carne que é a aparência dessa, mas é um corpo glorificado, incorruptível. Não tem mais dor, nem joanete, tá bom? Vamos no capítulo de número 15 ainda. A terceira figura, a primeira que nós falamos, foi a figura da semente. A segunda, da carne. A terceira, a figura dos corpos celestiais. Isso é muito importante. Daniel também viu essa figura dos corpos. Vamos abrir em Coríntios 15, verso de número 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Então ele está fazendo a distinção. Você tem corpos celestes e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas. E veja que tese tremenda. Marca esse versículo aí. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de resplendor. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele já está falando até de galardão. É que naquele dia existem corpos que vão brilhar mais. Existem corpos que vão ter uma função maior no reino de Deus. Jesus disse em uma das parábolas, foste fiel no pouco, no muito. Ou seja, você foi fiel, tem mais atribuições e responsabilidades para você na eternidade. Então, isso mostra galardão. Salvação, todo mundo está nivelado. Todo mundo aqui é salvo na graça. Mas Daniel vai dizer, no capítulo 12, que aqueles que conduziram muitos a Deus serão como estrelas que vão brilhar cada vez mais. Isso mostra que cada um de nós não fique olhando para quem são os pregadores e os cantores. Deus te chamou para você ser intercessor, você é uma coluna na igreja. Olha para Dorcas. Dorcas, nunca vi na Bíblia que ela pregou, mas Dorcas era uma mulher que fazia costura. Ela costurava para as viúvas.
As viúvas ficaram chorando ali porque entendiam quanto a perda daquela coluna da igreja chamada Dorcas. Ela ressuscitou, lógico que voltou a morrer, mas Deus deixou ela com mais vida por algum tempo para fazer costuras para as irmãs que não têm condições de costurar. E lembrem-se que naquela época não tinha máquinas Singer. Tá bom? Não tinha. Não tinha. Elas costuravam, era a mão. E aquela mulher ressuscita. Veja como é importante a sua função no corpo de Cristo. Veja como a sua falta, a sua ausência, a sua omissão pode impedir o reino de Deus avançar. E Paulo está dizendo que há corpos diferentes, há estrelas diferentes, a glória do sol, a glória da lua, a glória de uma estrela para estrela, assim também. Ele aplica para nós, verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, e se há corpo natural, há também corpo espiritual. Todos os vasos estarão cheios no céu, embora haverá vasos maiores que outros. Não fique com inveja não, porque Jesus disse que os 12 apóstolos já têm tronos reservados pelo Pai, desde o ministério terreno dele, 12 assentos reservados para os apóstolos. Então não tem que ter inveja de ninguém, tem que ser fiel ao serviço que Deus nos deu aqui nesta terra. É muito triste quando a gente olha para alguns pastores que ficam querendo comparar suas igrejas com outras igrejas, reproduzir, copiar. O que é mais bonito no corpo de Cristo é a diversidade de ministérios. Nós não temos que copiar. É triste. Isso dá problema jurídico quando uma empresa, eu vou fazer compras no mercado, vou comprar, por exemplo, um chocolate da Nestlé Nescau. Tem empresas que copiam o mesmo produto, a embalagem, para confundir o cliente. Dê vontade de dizer, tenha criatividade. Tenha criatividade. A pessoa copia e cola. Isso dá problema jurídico, né? Da propriedade intelectual, daquele produto, daquela empresa. E a empresa ganha uma fortuna. Até hoje, uma das grandes indenizações internacionais foi quando a Apple entrou na justiça contra a Samsung. Foi a maior fortuna de indenização judicial já paga até hoje, porque ela copiou a Samsung o layout todo do aparelho do iPhone quando ele foi lançado. O mesmo layout, para confundir, e isso foi uma grande indenização. Às vezes na igreja é a mesma coisa, nós temos pessoas, pastores, líderes, que ficam, porque aquele ministério está ali, olha que ministério. Mas será que Deus mandou você ter esse ministério? Reproduzir aquele ministério? Seja autêntico, seja fiel, não seja imitador daquilo que o outro está fazendo, a não ser que Deus mande você fazer. E às vezes nós ficamos frustrados. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, verso 2. Ele está falando dessa mesma narrativa de corpos celestes, corpos glorificados. E Daniel fala nesse capítulo maravilhoso aí do seu livro, o último capítulo, de que nós seremos como estrelas, né? Que vão brilhar mais e mais. Daniel, capítulo 12, fica depois de Ezequiel. Daniel 12, versos de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora leiamos o 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. Você enxergou aí a profundidade das profundezas profundas? Paulo disse em Coríntios 15 que existem níveis de corpos celestes, de estrelas diferentes, com brilhos diferentes. E Daniel está dizendo, os que forem sábios, os que forem sensatos,
os que abraçarem a vontade de Deus e conduzirem muitos à justiça de Deus, serão na eternidade como estrelas que brilham. Esse é o desejo de Deus. Como é gostoso ver na igreja, eu sou alguém que eu gosto muito de acompanhar no YouTube alguns ministérios, principalmente de música. Eu fico olhando os cantores. Hoje tem muito show, muito espetáculo, muita gritaria, muita banda, muito volume alto e às vezes pouca vida, qualidade e unção. E tem cantores aqui no Brasil tremendos que não são reconhecidos no mundo evangélico. Pessoas que têm uma voz de um potencial tremendo, que já gravaram, mas não emplaca. Não emplaca. É igual o mundo, o que emplaca é Anitta, né? Mas as músicas com letra, com melodia, elas não emplacam. Uma música de qualidade. Traga isso para o reino de Deus. Tem muita gente boa. Tem muitos pastores sérios por este Brasil. Sabia disso? Não generalize, não. Tem muito cantor sério, temente a Deus. Tem muito instrumentista sério. Mas não se deixe ofuscar pelos holofotes e por aquilo que você está vendo na rede ou nas redes. Tem muita gente fiel fazendo a obra, conduzindo muitos à justiça, que não tem nem sequer uma curtida no Instagram. É muito triste quando nós olhamos para isso, porque as pessoas parecem que elas estão servindo a homens, buscando o retorno dos homens, quando na verdade nós deveríamos estar servindo aos homens, servindo a Deus e buscando, como diz Max Lucado, não o aplauso dos homens, mas o aplauso do céu, que talvez não venha hoje, ninguém à vista, mas na eternidade os anjos aplaudirão esse remido que conduziu a muitos para a justiça. Portanto, sejamos fiéis e sejamos, como diz o verso 3, esses sábios, essas estrelas que vão brilhar eternamente. Bem, nós falamos das três figuras, mas agora eu quero falar das implicações da ressurreição dos mortos em 4 áreas da nossa vida. A primeira é o evangelismo, as implicações da ressurreição dos mortos na nossa vida. E aí eu volto para o 29. Tem até um irmão que nos perguntou sobre esse versículo hoje de manhã. Tranquilo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29, Paulo diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Havia uma doutrina herética em Corinto, que alguns grupos admitiam e criam, é que eles consideravam a tese de que os que morreram, eu vou me batizar por eles, para que eles sejam salvos. É a mesma ideia que existe hoje na doutrina do purgatório. Eu sei o que é isso, porque todo dia, às 18 horas, eu rezava terço pelos mortos. E eu me achava o the best, porque imagina, a cada bolinha daquela a gente diz assim: repouso eterno dá-lhe Senhor, a luz perpétua ilumine. Repouso eterno dá-lhe Senhor, a luz perpétua ilumine. Repouso eterno dá-lhe Senhor. Então, ao afirmar isso, eu estava tirando as almas do purgatório. Mas não existe purgatório. A salvação é em vida. E quando você usa essa estratégia, que a gente acha que veio da igreja romana, isso era uma prática pagã, e em Corinto eles se batizavam nas águas para redimir os mortos. E aí Paulo faz um certo tom irônico. Ele diz: interessante, vocês não creem na ressurreição. E por que vocês estão crendo na doutrina de que se batizando pelos mortos, vocês vão redimir e resgatar os mortos? Vocês não creem na ressurreição, não existe ressurreição para vocês, e por que vocês estão se considerando poderosos em se batizar pelos mortos para tirar os mortos do caos, das trevas e trazê-los para a eternidade? Paulo vai dizer, isso não existe. E a tese de Paulo, mostrando as implicações do evangelismo, é que nós estamos muito preocupados com as pessoas, às vezes, que morrem. Mas Jesus disse em uma certa ocasião: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui no Ocidente, nós choramos muito pelos mortos.
Mas eu quero lembrar você hoje à noite. Se Cristo ressuscitou, saia daqui hoje à noite muito preocupado com os vivos que estão mortos na terra. Tem muita gente morta ao nosso redor. Na escola, na universidade, na empresa, no mercado, na farmácia, eles estão mortos. O que Paulo quer provocar a mim e a você é dizer, se de fato Cristo ressuscitou e vocês estão tão preocupados em salvar os mortos, que já morreram fisicamente, quando não tem base bíblica para isso, por que vocês não se preocupam com os mortos que estão ao seu redor, que não conhecem a Cristo? Paulo está nos chamando para pregarmos o Evangelho. E ele vai trazer algumas questões muito importantes aí, dizendo que a salvação ela é pessoal, que o tempo para receber a salvação é nesta vida. Vamos abrir em Hebreus 9, 27. E que o batismo não é uma condição absoluta para a salvação. O batismo é importantíssimo, mas o ladrão na cruz não se batizou, mas foi salvo. Isso não anula o batismo. Se você se converteu, você tem que se batizar. O ladrão só não se batizou porque ele morreu. Mas Jesus não disse, quem crê e não for batizado não será salvo. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não disse, quem não crê e não for batizado. Mas é importante lembrar que o batismo deve seguir imediatamente um ato da nossa decisão depois que decidimos por Cristo. Mas Paulo está mostrando para nós, nesse capítulo 15, de que nós devemos, por causa da doutrina da ressurreição, sairmos daqui mais cônscios de que precisamos pregar para os mortos que estão ao nosso lado. Pare de chorar. Luto é até 2 anos. Os psicólogos dizem que você tem o direito de chorar pelos seus entes queridos. A saudade vem. Recentemente perdi a minha sogra. A gente lembra da saudade, chora. Mas eu não posso me permitir que a morte me prenda. A sua morte, a sua perda, porque ela partiu com Cristo e ela está na eternidade com o Senhor. E nós vamos começar a ter uma outra perspectiva em relação à morte. Olha o que diz Hebreus 9, 27. Vamos ler? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. Você acha que alguém vai voltar para se reencarnar em 5 vidas? Geralmente quem se reencarna diz assim, eu fui um príncipe na França. Ah, foi? Não foi escravo no Egito, não? Aí eu digo, uma vez alguém me disse também, que eu fui um escravo no Egito, depois eu fui um barão. Em Barão Geraldo. É interessante, as pessoas gostam, né? Aí eu brinco, interessante, você só tem um RG aqui na Terra e um CPF. Você não vai apresentar-se diante de Deus com 3 CPFs, com 4 RGs e com 5 passaportes. Espírito só vive uma vez, volta para Deus, segue-se logo o juízo, tanto para o cristão como para o não cristão. Nós vamos comparecer diante de Deus, seja o crente, seja o não crente. Então, Paulo está mostrando da importância do evangelismo e dizendo, se vocês se batizam pelos mortos, eu quero anunciá-los. Preocupem-se agora com os mortos vivos que andam ao seu lado durante o seu dia. Segundo ponto que ele traz aqui, segunda implicação, a primeira é o evangelismo, a segunda é o sofrimento. Vamos abrir aí no capítulo 15, verso 30 ao 32. 15, 30, 32. Vamos ler. Ele diz assim. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja o versículo 30, ele está dizendo, e por que também nós nos expomos? Em outras palavras, por que que nós sofremos?
Se Cristo não ressuscitou, por que tanto sofrimento que a gente enfrenta? Então vamos sair daqui hoje, já que Ele não ressuscitou, e chega de sofrimento, e vamos comer tudo, beber, viajar, aproveitar, soltar aí e viver da forma como a gente quer. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas Paulo tinha doutorado e pós-doutorado em sofrimento. E ele considerou que todo o sofrimento dele, ele chamou essa leve e momentânea tribulação. Não se compara com o peso da glória que está revelada e reservada para mim naquele dia. Ele vai falar lá em Coríntios 12, na segunda carta, dos naufrágios, das perdas, das traições, das decepções. Ele vai contar de tudo que ele sofreu. Numa certa ocasião, ele teve que pular, descer de ladeira abaixo, como diz o Nordeste. Foi envergonhado, foi vituperado, foi rejeitado pela sua comunidade judaica. E ele passou todo esse sofrimento, ele vai dizer, então, se Cristo não ressuscitou, por que eu vou me permitir sofrer dessa forma? Então, eu sou masoquista. Eu sou sadomasoquista. Não. Eu quero dizer hoje à noite, você que está nos assistindo em casa, talvez você deve ter comensurado e pensado da seguinte maneira nos últimos anos. Parece que depois que eu aceitei a Cristo, as coisas pioraram. Parece que as coisas para os crentes, é tudo tão difícil, né, irmãos? Processos seletivos, agora mesmo uma pessoa que eu tenho orado na nossa igreja, que está pleiteando um cargo na empresa, e quanta dificuldade, tantos anos. Vem a tristeza, vem o abatimento, e eu tive que dizer, Deus tem coisa melhor para você. Nós sofremos, passamos privações, passamos dificuldades, mas cada degrau que você desce de perda, eu quero lembrar hoje à noite de José do Egito. Do ponto de vista humano, José só perdia e descia. Do ponto de vista divino, José subia, subia e subia. A nossa ótica é bem diferente. E é nesse sofrimento que Paulo diz, quando eu estou fraco, eu descubro que eu sou forte. E a minha força, a minha capacitação não vem de mim, mas vem do Senhor. Então, a terceira implicação, a primeira foi evangelismo, a segunda foi o sofrimento. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos buscar aqui essa passagem tão importante. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Veja o que o apóstolo diz, ao ponto do que ele passou de sofrimento, do que isso vai se comparar. E ele chamou todo aquele sofrimento dele, capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E depois Romanos 8, 18, o Rogério vai colocar para nós na tela, Romanos 8, 18, a palavra de Deus diz, porque para mim, vamos dizer juntos, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos que você hoje enfrenta não se comparam com a glória de Deus que está para vir se revelando na sua vida na eternidade. A terceira implicação é a separação do pecado. Porque se Cristo ressuscitou, nós fomos vivificados aqui dentro. E se nós fomos vivificados, nós não vamos continuar em Adão. E se não estamos mais em Adão, nós não estamos mais na prática do pecado. E se não estamos mais na prática do pecado, estamos separados do pecado. E a linha divisória é o sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 e 34. É muito interessante como Paulo, retoricamente, traz o argumento. No capítulo 15, verso 33 e 34, ele diz, capítulo 15, verso 33, se com o homem, não vos enganeis, as más conversações
corrompe os bons costumes, ou seja, não conviva com gente fofoqueira. Não conviva com gente corrupta, com gente que não quer compromisso com Deus, porque vai corromper os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade. Paulo está chamando a igreja a ser sóbria, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto por vergonha, para vergonha vossa. Paulo está dizendo que nós estamos em Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos separados do pecado. Amém? Romanos 6, Paulo diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós. A crença na ressurreição dos mortos nos leva a fugir do pecado e a usar os nossos corpos como templo do Espírito Santo. Diz Paulo em Colossenses, o que mentia, não minta mais. O que furtava, não furte mais. O que era idólatra, não idolatre mais. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei do pecado, porque fostes ressuscitados com Cristo e mortos com Cristo para o pecado e vivos para Deus. A quarta implicação, vamos lembrar, a primeira, evangelismo, a segunda, sofrimento, a terceira, a separação do pecado, a quarta implicação e última é a morte. Versículo 49 ao 57, nós nem chegamos a ler todo esse capítulo, porque ele é muito extenso. O versículo 49 diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, aleluia, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você pode perguntar para mim, lendo esse texto, mas Jesus não matou a morte naquele dia? Ele matou a morte espiritual. A morte espiritual já foi morta lá na cruz do Calvário. Desculpe o pleonasmo. Ela já foi morta lá na cruz do Calvário, mas o contrato de arrendamento não terminou. Eu vi um silêncio no auditório. Contrato de arrendamento? Sim. Eu sou Deus. O irmão Moacir é o Adão. Ai, meu Deus, eu acho que é melhor eu ser o diabo. E ninguém vai gostar. Eu sou o diabo, o pastor Adair é Deus, e o irmão Moacir é Adão. Deus tem uma fazenda e arrendou a terra, essa fazenda, para o irmão Moacir. Só que o irmão Moacir agora toma posse da fazenda e toma conta dessa fazenda que pertence, teoricamente, é de Deus a fazenda. Mas até o contrato de arrendamento terminar, o pastor Daí não tem autonomia para impedir a pessoa que ele quer deixar entrar naquela fazenda. Enquanto o contrato de arrendamento não estava em vigência, Satanás jamais poderia entrar no reino dos homens. No momento que a fazenda foi arrendada, que a terra foi arrendada ao homem, Satanás levou o homem a pecar e ele passou a ser sócio majoritário na empresa com o homem, chamada pecado. E o homem está na terra, e Jesus disse em João 10 que esse homem entrou, esse inimigo entrou não pela porta. Eu costumo dizer que o diabo pulou a cerca. Jesus disse que ele pulou e não entrou pela porta, porque só entra na terra quem nasce de uma mulher.
Até Jesus, Gálatas 4:4 diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Satanás até hoje é espírito e precisa de um corpo. Ele usou o corpo da serpente. E ele continua usando pessoas em terreiros para pedir os seus corpos para ele baixar. Mas é interessante que o contrato de arrendamento não terminou. E Jesus usou uma parábola de que a terra foi arrendada. Mas veja o que vai acontecer quando a morte espiritual que estava aqui em minha vida, ela já foi resolvida. Só que nós temos duas mortes que ainda não foram resolvidas. A física do corpo e a criação de Deus, a terra e nós, os homens, principalmente nós, seremos lançados na dimensão da eternidade e nunca mais a morte alcançará, o corruptível alcançará a criação perfeita de Deus, sem mancha, sem mácula e sem nódoa. E nós estamos aguardando isso, e Paulo usou esse pensamento no capítulo 15, acompanhem comigo agora, no verso de número 24. Ele está falando da ressurreição, vamos pegar o verso 23 em diante. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, ele quem? Pergunte ao texto, ele quem? Jesus. E veja que ele está falando no 23, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E agora, quando houver, vamos irmãos, destruído todo principado, bem como toda potestade. Aonde estão os principados e potestades hoje? Nas regiões celestiais. Mas eles já vão sair daí. Aonde você está sentado? Com Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Aonde? Acima de todo principado e potestade. Mas quando ele vier, Satanás vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Os principados serão lançados no lago de fogo de enxofre. E a terra e a criação. Agora vem o melhor. Porque convém que ele reine, Jesus, até que haja posto. Até que haja posto. E qual é o último inimigo? O último inimigo a ser destruído é quem? O que é morte em hebraico? O que é morte em hebraico? Separação. Nunca mais a nova Jerusalém será tocada pela morte. Não haverá mais separação. Apocalipse diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. E a morte será lançada no lago de fogo de enxofre. E a criação de Deus será redimida do cativeiro, restaurada do cativeiro, e nada atingirá a criação de Deus. Você entendeu isso, querido? Agora eu vou dizer para nós irmos embora. Quando Jesus vier, ele virá como o último Adão. O primeiro Adão, pelo contrato de arrendamento, irmão Moacir, deveria terminar o contrato e entregar a terra perfeita. Os homens perfeitos, em harmonia, mas o primeiro Adão só trouxe desgraça. É só olhar para a Rússia e para a Ucrânia, quanta desgraça. Quanta gente morta essa semana. E você olha para o primeiro Adão, pelo contrato, você vai arrendar a terra, e ninguém arrenda um usineiro na minha terra, ele vai atrás de fazendeiros que pegam as terras para arrendar para a usina, para plantar cana-de-açúcar, para fazer o açúcar demerara, mascavo, etanol. Ninguém é louco de arrendar para dizer, deixa aí o mato crescer. Não, eu vou arrendar, eu quero frutos. O primeiro Adão não deu fruto, deu morte, mas o último Adão vai dar frutos. E quantos são frutos do último Adão aqui? Levante a mão. Agora vem o melhor, igreja. Você vai dar um glória a Deus no capítulo 15, versículo de número 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém,
todas as coisas estiverem sujeitas, agora leio, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em outras palavras, o último Adão vai entregar para o Pai e dizer: eu redimi a criação. O que Adão estragou, o último Adão restaurou. Jesus disse: o Filho do Homem veio para resgatar tudo o que se havia perdido. Inclusive a terra, Romanos 8, será redimida do cativeiro. O que é que tem a ver isso com Coríntios e morte? Muito bem, a corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade. Não vai haver mais nem problemas climáticos, nem El Nino. A Greta vai perder 10-0. Porque nunca mais haverá morte. E morte quer dizer separação, porque a criação será redimida do cativeiro e viverá na eternidade, sem possibilidade alguma do pecado, da morte tocar na criação, e nunca mais haverá separação. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Sabe por que Paulo falou da doutrina da ressurreição? Para mostrar 4 implicações para nós. Precisamos evangelizar. Precisamos nos separar do pecado. Precisamos entender que o sofrimento não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. E precisamos lembrar que é essa mesma ressurreição, esse espírito de ressurreição que ressuscitou a Cristo, que vivificou o nosso espírito, esse mesmo espírito restaurará todas as coisas, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Fiquemos de pé e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por tão grande vitória